Aqui temos, então, mais um problema da física que pode ser resolvido com o auxílio da integral dupla. Diz aqui o enunciado: a figura ao lado representa uma comporta, submersa em água doce. Ora, aqui está a vista lateral da comporta. Aqui está a vista lateral da comporta. Então, aqui está a comporta vista de frente. Então, a densidade da água doce, 1000 kg por metro cúbico. Então, considerando que a base maior, ou seja, esta base aqui, é uma comporta trapezoidal, ela está tangenciando a superfície da água, ou seja, nesta posição aqui está a base maior da comporta. Então, eu quero determinar a força hidrostática total que age nesta comporta trapezoidal. Muito bem. Então, primeira coisa que temos que recordar é que se a pressão resulta de uma força aplicada sobre uma área, então isto significa que a nossa força total que age na comporta vai ser a integral da pressão multiplicada pelo diferencial da área. E como quero determinar esta força total utilizando a integral dupla, então esta força total será determinada pela integral dupla da pressão vezes o elemento de área em coordenadas retangulares, que é dy dx. E quem vai ser o meu domínio? Claro que o meu domínio é a própria comporta. Então, aqui está o meu domínio. Meu domínio é a própria comporta. Certo? Não terei dificuldade em perceber que se eu colocar a minha origem aqui no centro da base, y para cima, portanto, x aqui para o lado direito, eu vou ver que será muito mais fácil integrar primeiro x e depois y. Por quê? Porque eu venho da esquerda para a direita e observe que em qualquer altura que eu atravesso este domínio por uma reta paralela ao eixo x, eu sempre toco as mesmas duas retas. Ou seja, eu preciso resolver apenas uma única integral. Muito bem, então o que eu preciso fazer agora? Determinar a equação desta reta, desta lateral aqui. Então, vamos lá. Vamos então simular aqui meu eixo dos y, meu eixo do x. Aqui está então aquela reta que eu quero determinar, que é esta que aqui está. Então, eu observo que para x igual a 2, y é igual a 0. Para x igual a 8, para x igual a 6, que é este ponto. Este ponto, então, tem coordenadas 6, 8. Porque para x igual a 6, y igual a 8. Então, eu posso usar esta metodologia, impor que y, a equação daquela reta, é ax mais b. Ora, se quando x é igual a 2, y é igual a 0, eu posso escrever 2a mais b igual a 0. Quando x é igual a 6, y é igual a 8. É a altura da comporta. Então, eu tenho que 6a mais b é igual a 8. Subtraio a segunda equação da primeira e vou determinar o valor de a, ou seja, 4a igual a 8, daqui eu tiro que a é igual a 2.
E se A é igual a 2, eu vejo que B é menos 2A, logo B é menos 4. Muito bem. Então, a equação daquela reta é y igual a 2x menos 4. Mas não é esta equação que eu quero. Eu quero x em função de y. Por quê, professor? Porque observe que quando eu atravesso o domínio por uma reta paralela a x, eu estou buscando como varia x, porque eu inverti essa ordem de integração. Então é dx dy. Então primeiro eu preciso saber como varia x, e x varia como uma função de y. Logo, esta reta da direita é 2x igual a y mais 4, e daqui eu tiro que x é 4 mais y sobre 2. Logo, a reta da esquerda é o negativo disso. Então, esta reta é 4 mais y sobre 2. E a reta do lado esquerdo, ou seja, esta que eu estou apontando aqui agora, é a segunda reta, é x, digamos que a reta do lado esquerdo, né, é x igual a menos 4 mais y sobre 2. Ou seja, é o sinal negativo disto. Então, quanto vale a minha força? Minha força é a integral dupla da pressão. A pressão é ρ, pressão hidrostática, ρgh, vezes dx dy. Como varia x? Da esquerda para a direita, portanto, de menos 4 mais y sobre 2 até mais 4 mais y sobre 2. E como varia x, tangencio o domínio embaixo, tangencio em cima, e vejo que y varia de 0 até 8. Ora, aqui eu já vejo um problema, porque a altura h, observe que a pressão varia, vai aumentando desde a superfície até os locais mais profundos. Então, enquanto h varia para baixo, y varia para cima. Portanto, eu não posso integrar com duas variáveis, com h e com y. Portanto, eu preciso expressar h em função de y. Ora, h eu vejo facilmente que é igual a 8 menos y. Porque quando y é igual a 0, h é igual a 8. E quando y é igual a 8, ao contrário, h é igual a 0. Então, eu vou substituir este h naquela equação. Então, f é igual a integral de 0 a 8, integral de menos 4 mais y sobre 2 até 4 mais y sobre 2, de ρgh, 8 menos y. Agora, x dx dy. Pronto. Então, como eu estou integrando x primeiro, observe que nenhuma dessas, nesta expressão que antecede o dx, nada se relaciona com x. Portanto, isto é igual a ρg, que é uma constante, integral de 0 a 8, de 8 menos y, vezes x, e x está variando de menos 4 mais y sobre 2 até 4 mais y sobre 2. Em seguida, integro dy. Prosseguindo. Então, observe que x elevado a 1 é uma função ímpar. Então, quando eu avalio, já dei esse exemplo uma outra vez, digamos que aqui seja de menos k a k. Ora, x variado em k é igual a k. Menos
menos k vai dar 2k. Então, esse 2 do denominador vai sumir. Então, esta força, será ρg vezes a integral de 0 a 8 de 8 menos y vezes. Em que resultou a integração em x? 4 mais y. E agora, dy. Então, isso é ρg, integral de 0 a 8. Então, aqui eu vejo 8 vezes 4, 32. 8 vezes y, 8y, menos 4y, mais 4y. Menos y vezes y, menos y2, dy. Então, isto é ρg vezes 32dy, 32y. 4y dy, 4y ao quadrado sobre 2, que vai dar 2y ao quadrado. Y ao quadrado dy menos y ao cubo sobre 3. Avaliado tudo isso de 0 a 8. Observe que aqui eu tenho y, aqui eu tenho y, aqui eu tenho y. Portanto, quando eu avalio em 0, vai dar 0. Isso, então, será igual a ρg vezes 32 vezes 8, mais 2 vezes 64, menos 8 ao cubo. Confira aí, 512 sobre 3. Muito bem. Vamos, então, denominador comum. Isto é, ρg, denominador comum desta conta, é 3. Então, 3 vezes 32 vezes 8, eu já faço aqui antecipadamente para que não percamos tempo com isso, mas você evidentemente pode conferir. 3 vezes 32 vezes 8, 768. 3 vezes 2 vezes 64, 384, menos 512. Então, tudo isto me dá como resultado ρg vezes 640 sobre 3, que me dá, utilizando ρ igual a 1000, g igual a 9,81 metros por segundo ao quadrado, aqui me dá 2.092.800 newtons, ou seja, meu F é aproximadamente igual a 2.092 kilonewtons. Esta, então, é a resposta deste problema que resolvemos, então. Era um problema da física, determinação de uma força hidrostática que age sobre aquela comporta da figura, e resolvemos isso com o auxílio da integral dupla. Até o nosso próximo vídeo.